Estamos começando a nossa aula de ciências morfofuncionais do sistema tegumentar locomotor e reprodutor. Vamos dar continuidade agora à questão da bioquímica do sistema muscular esquelético. Vamos aguardar nosso querido slide carregar. Não foi possível exibir conteúdo. Vamos lá, vamos à nossa luta. Desde de manhã ele está querendo já dar uma... Vamos ver, tegumentar. Parte 1, vamos aqui, vamos tentar esse. Pronto. Agora ele foi mais simpático comigo. Então vamos lá, vamos para a posição onde nós estávamos da última aula, na qual nós estávamos conversando exatamente sobre a questão dos eventos correlacionados com a bioquímica do sistema muscular. Nós sabemos que essa bioquímica é importante exatamente em função do quê? Da própria estrutura de fibras que você apresenta nesse músculo. Então, com isso, as chamadas fibras grossas e fibras finas, ou seja, as grossas, a chamada miosina, e as finas, que é um conjunto actina, tropomiosina e troponina, elas vão fazer com que haja, obviamente, que a questão do movimento por parte da musculatura. Deixa eu só dar uma carregadinha aqui. Hoje a internet está que está com essa chuva. Isso, vamos lá. Vamos indo, chegando em fibras musculares esqueléticas. Aqui estão. Vamos começar por aqui, de novo. Então, como eu expliquei para vocês na semana passada, nós temos certamente a questão das fibras, onde elas são as células, né, que compõem essa musculatura esquelética. Lembre-se que a musculatura esquelética é um evento no qual você tem certamente sua movimentação independente da sua vontade. Então, por consequência, essa movimentação será importante porque ela constituirá certamente de quê? De eventos
os quais as fibras dependem de uma série de ações metabólicas por parte delas, ou seja, a participação tanto de oxigênio como a participação de cálcio. Isso fará com que haja o quê? O oxigênio vai oxidar as moléculas de glicose, as quais são armazenadas sob a forma de glicogênio no tecido muscular, e fazer com que haja uma atividade. Que atividade é essa? Produção de ATP. Essa produção de ATP vai ser muito importante para quê? Para que haja exatamente a questão da movimentação das fibras musculares esqueléticas. Essas fibras musculares estão exatamente nessa disposição que vocês estão vendo aí. Nós, inclusive, já começamos a falar em relação a elas. Lembre-se que você tem o quê? Uma unidade de contração da fibra muscular, conhecida como sarcômero. Ela é a unidade típica dessas fibras. Elas serão importantes porque essa unidade de contração será exatamente o quê? A organização dessas estruturas proteicas para que haja um deslizar. Deslizar como? Lembre-se sempre que a fibra muscular ela desliza uma sobre a outra. Ou seja, você tem a fibra grossa, tá bom? Que é a fibra exatamente que é formada pela miosina, e a fibra fina, que é um conjunto de 3 fibras proteicas: actina, tropomiosina e troponina. São elas exatamente que comporão o quê? A unidade da estrutura da célula, que é a fibra. E lembre-se de uma coisa: a membrana que envolve, a membrana citoplasmática que envolve a fibra muscular é conhecida como sarcolema. O sarcoplasma é o citoplasma dessa fibra muscular, tá? Ele é exatamente o quê? O citoplasma, onde você tem organelas, onde você tem exatamente que líquido extracelular, tem exatamente que os componentes os quais vão alimentar as organelas e a própria metabolismo da célula. Então, com isso, você vai ter importantes eventos ali no sarcoplasma. Além disso, você vai ter o quê? A questão dessas cisternas que vocês estão vendo aí. Essas em azul, tá? São chamadas cisternas. Elas acumulam cálcio. Lembre-se que o cálcio é um evento importante para que haja certamente o quê? A questão da contração da musculatura esquelética. Então, com isso, no próximo slide, deixa eu passar aqui, ele está meio lento para carregar, pronto. Aqui você está vendo o quê? No meio, na parte exatamente o quê? Central ali, onde está escrito retículo sarcoplasmático, tá? Ele é o que representa o retículo endoplasmático. De quem? Da célula. Quando vocês estudam célula, vocês sabem que tem membrana, citoplasma e núcleo. Na membrana, citoplasma e núcleo, no citoplasma, você tem as organelas. Lá você tem o retículo o quê? Endoplasmático. Mas só que na fibra muscular, você chama ele de quê? Retículo sarcoplasmático. Então, esse retículo sarcoplasmático, ele será responsável pelo quê? O acúmulo de cálcio. É nele que você terá o quê? O acúmulo exatamente de íons cálcio, que serão importantes para os eventos que você vai ter o quê? Da própria célula. Então, a fibra muscular dependerá muito exatamente dessa o quê? Dessa quantidade de cálcio que estará ali armazenada. Mas tem uma coisa mais importante ainda, tá? Que é essas setas que estão mostrando as cisternas. Essas setas mostrando as cisternas, essas cisternas também são conhecidas como o quê? Os túbulos T. Para que serve um túbulo T na própria, digamos assim, na questão da fibra muscular? Ele vai distribuir ao longo da fibra muscular, tá bom? Toda a questão do cálcio. Então, o cálcio será distribuído ali, acumulado no retículo sarcoplasmático, como está a setinha ali à sua esquerda, e será distribuído ao longo dessas cisternas. E para que isso? Porque o cálcio é um elemento importante para que haja contração muscular. Sem o cálcio, você não vai ter o quê? A questão da contratilidade das fibras musculares. Então, um dos primeiros eventos mais importantes também correlaciona-se ao quê? Ao cálcio. Então, lembre-se disso aí, que daqui a pouco a gente vai usar muito isso. Outra coisa que é importante é que esse está ao longo do quê? Dos miofilamentos. Então, por consequência, isso vai ser devidamente distribuído e favorecido o quê? A questão desse deslocamento, dessa passagem, o quê? Ao longo do quê? Da fibra muscular. Outro ponto importante, trocando de slide agora, é que você tem... Opa, passei um pouquinho demais.
você tem o quê? O chamado potencial de ação. O que é o potencial de ação? Esse potencial de ação, garotos, exatamente vai ser o quê? A questão da passagem do impulso elétrico. Ou seja, quando se fala em impulso elétrico, eu estou falando exatamente de impulso nervoso. E o que é o impulso nervoso? É essa chamada bomba de sódio e potássio. É o que vocês estão vendo aí, o Na, que é o sódio, e o potássio, que está ali embaixo. Esse sódio e potássio passa ao longo da membrana citoplasmática. Então, com isso, eles vão trocando de posição. Com esse trocar de posição, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente uma troca de carga elétrica. Você vai ter exatamente a passagem da carga elétrica ao longo da membrana. E para onde é que ela está vindo? Ela está vindo lá do sistema nervoso. Lembre-se que no sistema nervoso nós temos uma série de ordens, as quais ocorrem vindas do cérebro. Então, seu cérebro manda essas ordens em direção ao quê? Às fibras musculares, para que você executem, obviamente, essa movimentação. Então, com isso, são as respostas dadas pelo organismo. Por exemplo, se eu vou levantar o braço, se eu vou baixar o braço, se eu vou sair correndo, tudo isso faz com que você tenha exatamente o quê? Uma série de ações, tá? Que são exatamente o quê? Direcionadas, são exatamente comandadas por quê? Pela essa transmissão de impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai chegar em direção à musculatura e a musculatura vai responder. No momento que ela responde, o que você vai ter lá? A chegada em cima dessa estrutura à sua esquerda. Ou seja, o que você está vendo aí como unidade motora, esse The Motor Unit. O que é isso? Isso é a famosa placa neural. O que é essa placa neural, ou placa motora? Ela é exatamente a chegada. Repara que você tem aí em amarelo, esse em amarelo é um neurônio, tá? Que está comunicando com as fibras musculares. Ele está trazendo exatamente o quê? O impulso nervoso em direção às miofibrilas, para que haja o que? A contração. A resposta que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, nada mais é do que o quê? Como acontece essa contratilidade, essa contração e esse relaxamento que existe aonde? Na fibra muscular. Então isso vai ser muito importante para que haja o quê? A movimentação dessas fibras musculares. Até aí, vocês querem me perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Meus prezados, deixa eu registrar aqui, 14 alunos. Está tudo bem, né? Então, boa noite. Opa, boa noite. Quem fala? É Larissa. Pois não, Larissa? O senhor pode repetir em relação a essa junção bioneural? É que eu estava anotando aqui, aí acabei Pode sim, claro, com prazer. E sempre que você tiver, não captar alguma informação, basta solicitar, tá bom, Larissa? Fica à vontade. Então, vamos lá. O que acontece em relação... tá. É porque tá dando um delay de resposta, porque a internet está uma coisa hoje. Vamos lá. O que é a placa neural ou junção exatamente neural? Nada mais é do que o encontro das terminações nervosas do neurônio, tá, com as fibras, com as miofibrilas. As miofibrilas é o que eu descrevi ainda agora. O que é? Exatamente são as células que compõem o quê? A sua musculatura, tá bom? Então, por consequência, são as ordens que você vai ter. Ordem, como é que é essa ordem? Essa ordem é dada por um impulso elétrico. O impulso elétrico que vem sendo deslocado, tá, ao longo de cada neurônio em direção ao quê? A fibra muscular vai fazer com que haja, certamente, o quê? Um determinado comando. Tipo, por exemplo, se eu pensar, levante o braço, eu levanto, eu controlo isso, mas isso está o quê? Sendo desejado pelo meu cérebro. Então, com isso, vem uma ordem, o quê? Através de um impulso elétrico, direção do quê? Da fibra muscular. Então, essa ordem, essa ação, vai ser dada exatamente por esse motivo, para que ocorra o quê? A possibilidade de você ter movimentos. Então, esses movimentos vão ser muito importantes. Esses movimentos vão dar, obviamente, o quê? Uma noção de como essa estrutura, obviamente, irá se movimentar. Mas e daí? Bem, isso fará com que você tenha, nessa fibra muscular, a questão da tal da contração. Quem é que contrai? Exatamente é o chamado sarcômero, tá? E o que é o sarcômero, de novo? Sarcômero é a unidade de contração da musculatura esquelética. Então, essa unidade de contração é formada pelo quê? Fibras grossas e fibras finas, sobrepostas uma à outra.
Então, com isso, elas vão deslizando. A gente vai falar muito disso ao longo da história. Mas tudo isso começa exatamente onde você está vendo aí, à sua esquerda. A questão da unidade motora, placa motora, tudo isso é a mesma coisa. É um encontro entre o neurônio e as fibras musculares. Tá bom assim? Ok, Larissa? Ok, obrigada. Nada. Alguém mais, meninos? Alguém mais quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então vamos nessa. Então, com isso aí, você vai ter o quê? A ação, o disparo exatamente de mecanismos bioquímicos para que haja esse deslizar. Esse deslizar não acontece sozinho, simplesmente porque você tem o quê? O desejo que isso aconteça. Isso precisa acontecer por quê? Por uma série de ações químicas que vão existir no corpo. Então, essas ações químicas vão estar relacionadas especificamente a quê? A questão de produção de ATP pelas diversas mitocôndrias que você tem aí, e a questão também do quê? Da encaixe reversível, diga-se de passagem, do cálcio. O íon cálcio vai se ligar o quê? Reversivelmente à fibra muscular. Então, esses eventos químicos, produção de ATP, que vai gerar energia, a partir de quê? Oxidação de glicose, açúcar, vinda de outro, do açúcar de reserva. O glicogênio, ele fará com que haja o quê? Simplesmente a produção de energia. Isso é o que eu falei lá no início, que se chama o quê? Transformação de energia química em energia mecânica. Quem é a energia mecânica? É o movimento. Teus braços, tuas pernas, todos os teus músculos movimentando-se o quê? De uma forma harmônica. Então, com isso, você controla porque esses eventos químicos estão acontecendo aí. Mas como tudo isso ainda vai proceder? Vamos lá. Tá lá. O sarcômero, tá? Ele é o quê? A unidade de contração da fibra muscular. O que é o sarcômero? O sarcômero nada mais é do que proteínas, tá bom? Que se sobrepõem umas às outras. Deixa eu explicar aqui usando duas coisas. Vamos lá. Eu estou com uma caneta azul na minha mão e uma canetinha vermelha. Quem não estiver vendo lá, estiver no celular, depois no vídeo vai ver isso. Então você tem aqui, ó, minha mão está de um lado, minha mão está de outro. E as fibras estão uma sobre a outra. Uma representando aqui a caneta azul, a fibra grossa, a miosina, e a vermelha vai representar a fibra fina, tá? Que eu vou te explicar daqui a pouco como ela é. Ela é exatamente uma junção de 3 proteínas. Então, com isso, o sarcômero tem o quê? Ele é delimitado por duas estruturas, duas bases proteicas. Elas são chamadas linhas ou bandas Z. A linha Z ou banda Z delimita um sarcômero. Mas você tem dezenas deles, centenas, enfileirados um atrás do outro. Então, com isso, o meu braço aqui que eu estou esticando e recolhendo, ele tem dezenas de sarcômeros iguais a esses aí do slide, tá? Que estão fazendo com que haja o quê? Essa estrutura. Lembre-se que o sarcômero, ele simplesmente será o quê? A unidade de contração da fibra muscular esquelética. Então, com isso, essa unidade de contração da fibra muscular esquelética é chamada de sarcômero. Não adianta ficar mexendo no slide, que ele não vai mexer do lugar. Ele está agora travado, que agora já descobriu um sistema. Então, como eu estava dizendo, a caneta azul representa o quê? A fibra muscular, o quê? Esquelética, junto com a outra. Você tem uma fibra grossa com uma fibra fina, uma sobreposta à outra. Então, com isso, é delimitado pelo quê? Duas bandas ou linhas Z. Sempre vai ser assim. Isso é um sarcômero, mas eu tenho dezenas deles organizados. Por isso que é um arranjo repetitivo. O tempo todo você vai ter isso. E por que eu tenho isso, professor? Para que exatamente haja um movimento. O movimento músculo-esquelético é como se fosse o quê? De vai e vem. Ele lembra muito, tá? O que a gente vai ver daqui a pouco, parece aquelas canoas que você tem em Jogos Olímpicos, que tem aqueles remadores, um na frente do outro, remando lá no quê? Num lago. Pensa naquilo. E com isso os remos estão exatamente o quê? Impulsionando o tal do barco. Então isso vai ser exatamente o quê? As fibras o quê? Esqueléticas. Então, essa sobreposição de proteínas fará com que haja o quê? A possibilidade de você poder deslocar a fibra grossa e fibra fina exatamente para que haja um movimento, ok?
Então, com isso, vamos lá. E lembre-se, sarcômero é o quê? É a unidade de contração da, o quê? Da fibra muscular esquelética. Não me esquece essa história. Vamos agora trocar. Pronto. E aí, o que vai acontecer? Repara no desenho aí. Você tem exatamente as linhas Z, né? Repara que as linhas Z, elas delimitam o quê? O chamado sarcômero, que eu disse para vocês. Então, ele vai ser muito importante em função de você ter diferentes o quê? Proteínas sobrepostas e se movimentando. E por que isso é tão importante? Porque aquelas células, aquelas estruturas celulares que eu falei, ou seja, retículo sarcoplasmático, o tal do túbulo T, que vai deslocar cálcio ao longo da fibra muscular, que está ali representado, olha embaixo ali, túbulo T. E é claro, tudo isso vai formar a célula, que é o quê? A fibra muscular. Ela vai ter diferentes, obviamente, cores em função do quê? Da questão das proteínas, tá bom? Isso é um ponto importante. Então, com isso, vocês vão ter o quê? Diferentes tipos de estruturas, obviamente, o quê? Compondo de proteínas, dependendo da sua densidade, compondo essa fibra muscular. Então, com isso, vai favorecer o quê? Diferentes deslocamentos. Então, por esse motivo é que você vai ter as tais linhas aí, favorecendo isso. E o porquê que isso exatamente é tão importante assim, Marcos? Porque isso vai dar a tal do movimento. Mas só que para que aconteça esse movimento, vamos continuar, você vai ter sempre esse deslocamento. Olha o que está ali que eu estava falando para você. O filamento grosso ou fibra grossa, deslocando sobre a fibra fina. Aí, de novo, olha o que eu vou falar. Fibra grossa é formada por uma proteína, conhecida como miosina. A fibra fina é uma associação de proteínas, 3 delas. Inclusive, está ali escrita ali em cima, ó, actina, tropomiosina e troponina. Por que eu preciso das 3? Você vai ver já já. Lembre-se que essas 3 proteínas associadas vão fazer com que haja certamente o quê? A questão da fibra fina para associar com uma coisa, o cálcio. O cálcio vai se ligar aí a uma dessas proteínas, tá? Que eu já vou te mostrar já já qual é. E a miosina ajuda exatamente num trabalho junto ao ATP, que também eu já vou te dizer qual é a função das duas, tá? Então vamos lá, vamos continuando. E lembre-se sempre, olhando até o desenho, aproveitando que o desenho está aí, um sarcômero é delimitado por 2 linhas Z. Olha lá, do lado esquerdo tem uma linha Z, do lado direito tem outra linha Z. Delimita o quê? Um sarcômero, onde a gente chama isso aí de banda A, tá? Então, o sarcômero ele é delimitado sempre por 2 linhas ou 2 bandas Z. Se quiserem tirar alguma dúvida, me parem como fez a Larissa, tá? Não entendeu? Para. Continuando, vamos lá. Essa é uma das partes mais interessantes e importantes para poder entender agora a questão da função dessas proteínas que eu estou falando. A miosina ela tem um papel bem interessante em função exatamente do que? Da sua estruturação. Repara que do lado esquerdo você tem lá a cauda da miosina e as cabeças da miosina, que a gente chama de pontes cruzadas. O que acontece nessas pontes cruzadas? Ela tem uma atividade que a gente chama de atividade ATPásica. E o que é atividade ATPásica, garotos? Nada mais é do que o quê? Pense que vocês estão agora com uma... Deixa eu pegar até uma aqui. Uma tesoura na sua mão. Estou exatamente com uma tesoura. Isso é uma enzima, tá? Que está na minha mão. Vamos pensar assim. Essa enzima, ela tem que fazer o seguinte, ó. Tem que cortar, no caso ali, se é atividade ATPásica, eu estou falando que ela age em ATP. E vamos dizer que esse pedaço de papel que está aqui na minha mão, que eu estou balançando aqui com a minha mão, ele é essa ATP. O que vai fazer a cabeça de ATPase, ou seja, a tal da miosina com a sua extremidade? Vai vir igual com essa tesoura que está aqui, ó. Repara aqui, vai, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui. Pronto, aqui acho que vai. Vou fazer o que? Estou cortando. Olha eu cortando papel. Cortei. Isso exatamente é a ideia da enzima, a tal da ATPase e o ATP. Mas só com o ATP vocês têm que lembrar o que eu falei um tempo atrás, quando encontrei com vocês lá naquelas aulas. A gente conversou sobre isso. Lembre-se que ATP significa adenosina trifosfato.
ou seja, ela tem 3 fósforos. Eu quebro exatamente um desses fósforos, dessas ligações, ó, tesoura, quebrei, para exatamente o quê? Liberar um fósforo. Então, com isso, eu faço o quê? Produção de energia. Essa produção de energia exatamente é gerada por causa dessa cabeça de ATPase aí da miosina. Então, a miosina tem um importante papel de quê? Produção da energia, liberação da energia. Até se liberação da energia fica melhor do que a produção, tá? Então, com isso, a liberação de energia é feita pelo quê? A cabeça de ATPase. Então, com isso, a cabeça de ATPase exatamente é o quê? Na miosina, é importante para o quê? Você liberar a energia. Essa energia que é liberada exatamente permite o quê? A contração muscular. Então, essa energia vai ser proveniente do quê? Das quebras de ATP. Aí vem uma pergunta. Professor, você tem lá ATP. Então, ATP, adenosina trifosfato, quando é o quê? Quebrada com a minha tesoura, o que, que ela forma? Ela forma ADP como resultante, ou seja, de tri ele cai para de 3 ele cai para 2. E como é que você faz para recarregar esse ADP que foi exatamente liberado, depois de você ter quebrado o ATP? Isso é fácil. Lembre-se que você tem na fibra muscular o quê? Muitas mitocôndrias. Essas mitocôndrias que realizam exatamente o quê? O trabalho de respiração celular serão importantes para quê, garotos? Exatamente para favorecer a questão do quê? Da produção de energia. É por isso que na fibra muscular você tem um açúcar de reserva, que também existe no fígado, conhecido como glicogênio. O glicogênio é um açúcar de reserva, que é o quê? É um monte de moléculas de glicose, açúcar, ligadas uma à outra. Quando você pega essas moléculas de glicose e joga para a mitocôndria, o que é que ela faz? Ela transforma isso em ATP, é a respiração celular, que vocês viram, vão ver em CMC, não sei como é que está a vida de vocês. É assim que você forma o famoso quê? Glicose mais oxigênio, forma ATP, CO2 e água. 38 moléculas de ATP. Então, essa molécula de ATP é quebrada e transformada em ADP trifosfato, 3, vira difosfato, 2. Por quê? Eu simplesmente peguei minha tesoura, minha enzima, ó, cortei. Então, na hora que eu corto lá essa enzima que está onde? Na cabeça, lá da miosina, por isso que a gente chama de atividade ATPásica, você rompe a ligação e transforma isso aqui em atividade para que haja contração, certamente, da fibra muscular. Até aí, alguma pergunta específica, meninos? Estou à disposição. Que não reparem, geralmente todas, eu não estou falando uma, todas as turmas sempre me perguntam. Professor, Quem fala? Larissa ainda? Érica Ramos. Agora é Érica, muito bom. Isso. Vamos nessa, Érica. O que aconteceu? Eu não entendi direito a parte de quando a adenosina trisfosfato ela é quebrada e vira Pronto. fosfato. A gente repete aqui tudo. Para recuperar, ela faz o quê? Desculpa. Tá, você não entendeu Mas você entendeu o processo de quebra? O que eu quis dizer? A tesoura? Ou quer que eu repita tudo isso? Eu entendi a recuperação. A recuperação que você não entendeu. Não, só a recuperação que eu entendi. Pronto, para não ficar repetitivo. Porque eu vou repetir depois isso no final também. Mas eu repito a partir da recuperação. Vamos lá. Célula. Estamos pensando o quê? Na fibra muscular, tá bom? Nesse instante. Lembre que a fibra muscular é a nossa célula o quê? Que compõe o tecido muscular. Então, assim? Com isso aí, o que acontece? Essa fibra muscular é repleta exatamente de organelas, como qualquer célula no organismo. Então, com isso, o que vai acontecer? Já que você tem organelas, uma dessas organelas, quem é? É a mitocôndria. O que faz a mitocôndria? A mitocôndria faz um processo biológico na célula chamada respiração celular. Essa respiração celular é quem produz o ATP, tá? Que, em especial, em células musculares, todas elas, musculatura lisa, cardíaca, esquelética, todas elas apresentam muitas mitocôndrias. Por quê? É um trabalho constante. Pense, você tem o quê? Você tem seu organismo, dezenas de músculos, de fibras musculares, trabalhando praticamente o tempo todo, tá? Intensamente ou um pouco mais brando, mas sempre estão trabalhando.
Para que elas possam trabalhar, precisam de energia. E essa energia vem de onde? Da mitocôndria. A mitocôndria vai produzir o quê? Como é que ela produz esse ATP? Ela simplesmente pega a glicose e executa o processo de respiração celular, onde produz o ATP. O ATP segue para o citoplasma. Ele sai do quê? Da organela mitocôndria e vai para o citoplasma. Para quê? Lá no citoplasma, olha quem está aí na sua frente. Exatamente a miosina. A miosina tem exatamente o quê? Uma função na sua extremidade, que a gente chama o quê? De uma atividade ATPásica. O que é uma atividade ATPásica? O ásica vem do ase, termo enzimático. Ou seja, lembra sempre que a enzima, ó, é aquela tesoura que eu estou segurando aqui na minha mão. Ó. Essa tesoura, o que ela faz? Ela corta. Então, com isso, você quebra a ligação de ATP. Quando você quebra a ligação de ATP, adenosina trifosfato, quebrei um fósforo sai. Um fósforo não. Quebrei uma ligação do fósforo com o quê? Com ATP. Esse fósforo é liberado. Na hora que o fósforo é liberado, você tem produção energética, energia para contração. E o que sobra para você? Ao invés de trifosfato, sobra difosfato. Então, ao invés de 3 agora, você tem o quê? 2 fósforos. Mas eu tenho o quê? Que recarregar, porque esse músculo vai continuar a trabalhar constantemente, vai continuar com o seu movimento. Então, com isso, eu preciso que esse difosfato seja recarregado. Para ele ser recarregado, voltar a ser trifosfato, ele tem que ir para onde? Ele vai voltar para a mitocôndria. Então, quando ele volta para a mitocôndria, ele entra de novo no ciclo de respiração celular, ganha novamente um fósforo, e aí de difosfato, ele vira novamente trifosfato. Ou seja, você tem um evento cíclico. ADP vira ATP, que depois quebra e vira ADP. Fala, Érica. Entendi. Agora eu entendi. É porque eu não estava conseguindo entender que era ciclo. Agora eu entendi. Isso. Pronto. Você resumiu. É um evento cíclico. O tempo todo isso está acontecendo. É porque se estivesse lá no quadro, ficava mais fácil ficar desenhando, então você enxerga isso melhor. Mas falando, porque às vezes me faltam recursos aqui. Eu desenho isso o tempo todo, boto setinha, faço caramba, faço lá mil malabarismos. Mas tudo bem, entendeu agora, Érica? Conseguiu, obrigada. Pronto. Qualquer coisa, faça igual sua amiga aí, me chama novamente que a gente vai retomar a história. Valeu. Sei. Vamos lá. Tá. Então, com isso, o que acontece? O sarcômero, ele vai ter movimento. Então, com isso, com esse sarcômero agora, ele vai poder se movimentar. Mas eu estou te dizendo uma parte do movimento. Ou seja, o que tem no meio dessa história, garotos? Eu falei da produção energética, mas eu disse também uma outra coisa para vocês nesse instante, que o cálcio é importante nesse processo. Aí você vai falar, poxa, eu ainda não vi como é que entra o cálcio aí na história. Aí vai entrar uma outra conversa, que é exatamente agora com a fibra fina. É o que você está vendo embaixo aí da miosina, esse posicionamento das fibras finas. Repara, o que eu disse que a fibra fina é? 3 junções do quê? De proteínas. Actina, tropomiosina e troponina. Essas 3 trançadas, você está vendo que do lado esquerdo tem o quê? Uma estrutura em azul, onde você tem a troponina lá em cima, e ela ali está o quê? Como se tivesse o quê? Como se tivesse um cordão na sua mão, tipo um cordão lá da sua mãe, do seu namorado, sei lá de quem, o quê? Trançado. E repara que essas fibras trançadas são elas que vão formar a chamada fibra fina, tá? Então, ela é a junção dessas 3. Mas a troponina tem um papel especialíssimo nessa história. Qual é? Vou trocar de slide agora. Ela simplesmente... Aqui não dá... Deixa eu ver... deixa eu te mostrar em outro, que esse aqui não tá legal. Aqui, pronto. Repara que você tem lá actina, tropomiosina e troponina. O que eu acabei de falar para vocês. Elas constituem o que? Os chamados filamentos finos. Então, os filamentos finos são sobre o quê? Essas 3. Que estão, certamente, localizadas como? Dessa maneira aqui. Você tem a sobreposição de uma fibra sobre a outra. Ela vai deslizando, igual minhas mãos aqui. Estão deslizando uma sobre a outra. Uma é a fibra grossa e a outra é a fibra fina. Na fibra fina, você tem lá o quê? A troponina, onde na parte chamada TNC, que é exatamente troponina, parte C, ela se liga o quê? Ao cálcio. É ela quem tem afinidade pelo íon cálcio. E aí vocês
podem exatamente também lembrar de uma coisa que eu falei para vocês, e agora vocês podem me ajudar, que agora me deu um branco. Lembra de um local que eu disse para vocês o seguinte, olha, isso aqui é um banco de cálcio. É aqui que eu tenho grande quantidade de cálcio, e esse cálcio está o tempo todo entrando e saindo dessa estrutura. Para onde? Para a circulação. De quem é que eu estou falando? Que é esse banco de cálcio, que é esse local que armazena tanto cálcio assim que eu estou dizendo, em grande quantidade. E a gente acabou de ver ainda agora. Aquele retículo sarcoplasmático, professor. Larissa, em parte você está certa. Maldade minha. Você estaria certa quando eu falo exatamente da fibra muscular. Mas eu vou um pouquinho mais além, tá? Você está falando certinho. Concordo até com você. Boa resposta. Se eu estivesse falando da fibra muscular, é 10. Tá tudo certo. Mas agora eu estou falando do corpo. No corpo, a gente viu isso um pouquinho mais. Foi recente também, mas foi um pouquinho mais atrás. Quem foi? Quem é que a gente... Nos ossos. Isso, os ossos, isso mesmo. Os 213. Isso, Érica agora. Pronto, obrigado pela ajuda. Os ossos, deixa eu só desligar aqui os microfones. Opa, é o vento. Vamos lá, esse assovio. Então, o que acontece? Como a dona Érica falou, são os ossos. Concordo com a Larissa, tá? Seria, se eu falasse em relação à questão da fibra, tá perfeito. Seria o retículo sarcoplasmático. Ele armazena o cálcio na fibra muscular. Uma boa pergunta essa. Então, com isso, se eu falo no corpo, eu estou falando dos ossos. Os ossos, exatamente. Lembra que eu te falei, ó? O esqueleto é importante, meninos. Lembre-se que ele vai fazer com que haja o quê? Sustentação do corpo. É ele que vai manter essa estrutura do corpo. Porém, você tem uma outra coisa também muito importante, que é o quê? Ele vai ser um grande banco de cálcio. É dele de onde vai sair o tempo todo, entrar e sair esse cálcio. Lembre-se que você tinha o quê? Até hormônios fazendo isso. A questão da calcitonina, a questão do quê? De você fazer o deslocamento disso. Toda hora está indo lá o condroblasto, fazendo o quê? Refazendo aquelas matrizes cálcicas. Então, com isso, o osteoclasto retirando cálcio. Então, com isso, o que acontece? Cálcio está sendo desfeito. Isso vai ser lançado na corrente sanguínea. Um dos locais que vai, exatamente a fibra muscular. E essa fibra, obviamente, vai armazenar onde? Como falou nossa amiga ainda agora. A questão é exatamente no retículo sarcoplasmático. Então, com isso, se eu falo de cálcio para o corpo, estou falando do esqueleto. Se eu estou falando de cálcio na célula, é retículo sarcoplasmático. Beleza, parabéns às duas. Então, o que acontece isso aí? Isso favorece exatamente o tal do movimento. Para que haja o movimento, exatamente de quê? De sobreposição das fibras, tá? O deslizar, fibra grossa, fibra fina, uma sobre a outra, esse movimento só vai acontecer das duas fibras. Vou até pegar minha canetinha de novo. Aqui, ó. Olha a fibra grossa aqui em azul e a fibra fina em vermelho. Ela fazer isso aqui, ó, só vai movimentar por causa do quê? Do evento químico. Quais? A produção de ATP, que vai ser exatamente o quê? A quebra posterior pela cabeça de ATPase da miosina, fibra grossa, é ela quem quebra o quê? O ATP, transformando em ADP e esse voltando para a mitocôndria. E a questão da fibra fina, com esse trio, a creatina, a tropomiosina e troponina. O que é que elas fazem? A troponina é empurrada para cima e vai pegar o cálcio. De onde, professor? Lembra que essa fibra, tá? Eu estou falando que ela está o quê? No citoplasma de uma célula. Então, isso tudo está acontecendo no citoplasma. E se você pensar que o citoplasma é mais ou menos o seguinte, você está sentado agora na sua cadeira, olha para o seu quarto, olha ao seu redor. Exatamente, é como se você fosse o quê? A fibra e você esticasse seu braço para pegar o cálcio. Então, com isso, você tem ela circulando ao redor da fibra, tá? Então, com isso, o que acontece? A troponina vai ter exatamente a porção C, que vai permitir o quê? Que você agarre, pegue esse cálcio. Mas só que tem um detalhe muito importante, que você não pode esquecer. A ligação entre a troponina, ou seja, a região C, e o cálcio é reversível. Ela não se liga e fica. Não pode. Não pode haver uma ligação irreversível. Eu já vou te contar já por quê. Lembre-se que essa ligação é reversível e o tempo todo ela está fazendo o quê?
Ligando, desligando, ligando, desligando. E tem um motivo para isso aí. Continuando. Vamos para o próximo. Também aqui está uma coisa, esse slide lento. Ainda está carregando. Já está carregando. Não se preocupem que não é vocês, não. É o sistema que está lento, a internet que está lenta. Pronto. Vamos lá. O que acontece aqui? Reparem que você tem aí, ó. Se não estiver carregando, vai carregar já já para vocês, tá? O próximo slide mostra o quê? Você tem em cima aí, ó, a actina, tropomiosina e troponina. Troponina vai ser onde vai encaixar o cálcio. Oi, fala, quem fala? Esses slides, eles têm movimento, porque aqui tá travado. Tem movimento. Eu que estou dando movimento a ele. Não digo a passagem do slide, eu digo, por exemplo, esse filamento está se movimentando? Sim, tem, mas quando está projetando. Tem sim, infelizmente. Certo. Okay. Essa é a parte triste. Eu adoro essa aula eu gosto, porque exatamente ela é projetada, todos esses slides têm movimento. São exatamente videozinhos. Então ele movimenta, ele vai, desce, sobe, gira, tem tudo isso. Mas, infelizmente, com a forma de projeção do Teams, ele não permite isso, tá? Eu vou tentar ver se depois, no final, eu acho que tem uma forma de eu colocar um vídeo para vocês. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar esse vídeo aqui na internet. A gente fica mais um pouquinho, eu vou ver se eu tiro ele e projeto para vocês o vídeo. Que eu acho que dá para a gente fazer isso aí. Deixa só eu explicar tudo isso, tá bom? Avançar um pouco mais e ver se depois eu coloco o vídeo. Porque na hora que eu botar o vídeo, vai ter que desarmar os slides. Então, com isso, deixa eu terminar todo o processo aí, que depois eu mostro isso para vocês. Porque esse, musculatura lisa, todos eles têm. Mas, infelizmente, com a minha projeção aqui, ela é do tipo que não aceita essa movimentação do vídeo. Sinto muito, essa eu vou ficar devendo para vocês. Vamos lá. Então, continuando. Vamos com a minha... Então, confiem na minha... Como é que chama? A minha mímica para isso aí. Pronto. Lembre-se que a troponina, ela vai ser elevada. Então, com isso, é como se fosse minha mão, ó, pegando o cálcio. Ela pega o cálcio e movimenta a fibra fina, assim, azul. O de baixo, o ATP, o que acontece com ele? Olha o que eu estava falando para uma de você, acho que foi até você, Larissa, tá me perguntando isso aí. Repara que tem 3 fósforos ali, ó, 3 bolinhas, perto da cabeça de miosina, lá. 1, 2 e 3. Quando você quebra um deles ali, tá? O que vai acontecer? Um desses fósforos é liberado. Quando esse fósforo é liberado, ele gera energia. É por isso que esse ATP que está aí vai se transformar em ADP, ou seja, sai de trifosfato, vai para difosfato. Então, com essa possibilidade que eu tenho, o que vai acontecer? Permite que você tenha simplesmente uma atividade metabólica importante para que haja exatamente a movimentação da fibra muscular. Depois, tem um local depois na internet, tem um vídeo muito bom que eu vou achar para vocês. Eu acho que eu consigo depois mostrar aqui. Mas deixa eu só passar esses slides, mostrar essa história toda para vocês logo. Então, continuando. É que também hoje essa internet tá uma coisa. Tá uma vida para trocar o slide. Enquanto ele está trocando, lembra de uma coisa que eu estou falando agora. Cálcio tem uma ligação reversível. E por que você está falando o tempo todo que é reversível? Lembra que o indivíduo, vocês não viram, mas se vocês forem lá no laboratório, vocês vão ver o cadáver. Quando vocês verem o cadáver lá, eu te garanto, na hora que você pegar no braço do cadáver, vai estar o quê? Duro. Simplesmente você vai esticar, ele vai descer. E por que ele fica exatamente rígido? Tá? Seria isso. Essa grande questão. É porque tem um ponto muito importante. Eu não estou falando o tempo todo, a ligação é reversível, reversível. Por isso é que tem um movimento de vai e vem. Na hora que você exatamente a célula morre, a ligação se torna estável. Ou seja, a ligação da fibra muscular, o quê? Da fibra muscular. Opa, agora ele passou demais. Da fibra muscular
exatamente esquelética, na hora que ela liga, quando ela se torna irreversível, ela fica rígida. Eles não se desfazem mais as pontes. Isso exatamente é o que a gente chama de rigor mortis. O rigor cadavérico, aquela coisa exatamente do cadáver ser duro, é por esse motivo. As ligações se tornam o quê? Fixas, estáveis. Então ela não mais se desfaz. Então, por esse motivo, é que você tem o rigor mortis. O rigor mortis exatamente é por isso. A célula morre, o cálcio, obviamente, depois não vai ficar se ligando o tempo todo, e com isso a fibra fina e a fibra grossa se ligam permanentemente. Então, isso vai fazer com que você tenha o quê? Estados de repouso e ativação o tempo todo. Vai ter exatamente as ligações, ou seja, o deslizar, fibra grossa e fibra fina, que vocês estão vendo agora, nesse instante, do lado direito. Repara que aí, ó, você tem lá o quê? O filamento grosso e o filamento fino. Eles dois estão ligados e estão fazendo com que haja o quê? Um deslizar um sobre o outro o tempo todo. Então, com isso, esse vai e vem dele é exatamente a ideia do canoísta, lá do pessoal que está remando. Aquela ponta dos remos é como se fosse o quê? A cabeça de ATPase. Então, com isso, é como se quebrasse a ATP em função disso aí, tá? Isso vai, perdão, vai favorecer exatamente o movimento. Se a gente, inclusive, voltar a gente voltando depois para as aulas práticas, eu vou ver se depois eu mostro, inclusive, alguns desses vídeos, tá? Eu separo todos eles e a gente faz um dia lá, uma sessão na sala, exatamente mostrando como seria uma série de questões que a gente não falou, não conseguiu visualizar aqui. Eu faço um aulão com essas visualizações também em função disso. E o que acontece? O tal sarcômero vai constituir esse movimento de contração. Vamos para o próximo. Isso vai fazer que, olha só, olha o que eu estava dizendo para vocês. Esse de cima também se mexe. Repara, o retículo sarcoplasmático, como vocês me falaram, na fibra muscular é quem proporciona o cálcio. E com isso, ó, o azul que você está vendo aí no meio, exatamente é o que? A fibra fina. É o tal do trançado. Aquela bolinha amarela que está um pouquinho mais acima, aquilo ali o que é? É a troponina, tá? E esse preto que está aqui do lado, que tem de um lado e tem de outro, exatamente a linha Z ou banda Z. É ela... Opa, fala aí. Você pode voltar no slide anterior Posso rapidinho? voltar um slide? Ó, claro, volto. Vamos lá, pode perguntar. Não, eu só queria dar uma olhada na última palavra aqui no desenho, mas pode passar. Tá bom, eu passo. Eu estava fazendo as anotações. Pronto? Ok, tudo bem. Pronto, obrigada. Nada. Vamos lá. Então, com isso, lembre-se, sarcômero... Professor, rapidinho. Catarina, eu vou entrar de novo, porque para mim tá travado, ainda tá no slide 23 aqui para mim. Tá bom, Catarina. Vai e volta, tô te aguardando. Ele vai recarregar. Eu vou tentar depois, até no final, se eu boto o vídeo, até como uma das meninas solicitou, eu acho que tem como... Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu acho que eu tenho que botar a internet. E aí vocês vão ver essa visualização do vídeo. Mas aí depois, na hora que eu botar o vídeo, acho que simplesmente eu não consigo mais gravar. Tem uma coisa que acontece em relação aos slides. Voltar para os slides não vai dar mais. Então eu vou deixar para ficar no final. Aí você vai ver isso. Mas pode ir e voltar, Catarina. Tô te aguardando. Então, como eu estava falando para vocês, você tem o quê? A movimentação disso, tá bom? E lembre-se, aí o que está representando a fibra grossa é o vermelho, tá? Do próximo slide. Aí no 30, no slide 30 agora. Repara que esse vermelho que tem aí, nada mais é do que a fibra grossa. Então, aquelas bolinhas vermelhas que estão ali, nada mais são do que o quê? As cabeças de ATPase. São elas quem quebram o ATP. São elas que fornecem energia. Então, com isso, você vai ter o deslocar, obviamente, do que? Na estrutura do movimento da musculatura esquelética, em virtude disso aí. Então, as bolas amarelas representam o quê? A questão do evento de contração, tá bom? Ou seja, onde você vai ter o cálcio sendo liberado. E você vai ter embaixo a questão do movimento, o que? Em relação a cabeça de ATP, a ATPase, que quebra o ATP, transformando em ADP e liberando energia. E esses são o que? Os eventos químicos. E olha aí, esse que é bem legal quando está em movimento. Deixa eu explicar o que é. Repara que o vermelho é a tal da cabeça de ATPase que eu falei para vocês. Embaixo, o colorido que você tem aí é o trançado exatamente de quem? Das fibras finas. Então, o que você tem? Olha o cálcio chegando, aquela bola exatamente amarela. Olha a representação do lado, tem a representação de cada um deles.
Repara que o lilás é a troponina, tá? Ela que se junta o quê? A actina e tropomiosina, formando o quê? A fibra fina. Então, com isso, você tem lá a cabeça de ATPase, quebrando o verde, que é a ATP, e olha o verde embaixo, representado. O ATP tá o quê? Uma bolinha. Embaixo você tem um pedaço dele sendo liberado. É o tal do fósforo que eu falei para vocês. Então, com isso, o que acontece? Esse fósforo sendo liberado está gerando energia. Tem outros íons que participam? Tem. Olha o magnésio ali, como isso. Inclusive, ele participando desses eventos. Eu vou contar umas coisas para vocês depois, quando eu falar de cãibra, de alguns eventos aí, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso depois quimicamente, mais à frente. Continuando. Você tem... Deixa eu só pegar um gole de água para mim. Você tem aí os dois eventos químicos que eu falei para vocês. Você tem o quê? A questão do ATP sendo quebrado, tá bom? Com isso gerando ADP, adenosina trifosfato virando difosfato. Acho que agora fica mais claro até vocês verem, ali no verde, tá bom? Isso tudo só acontece por causa do quê? Do vermelho, que exatamente é o quê? É a miosina. Então, a cabeça de miosina vai fazer o quê? Vai quebrar exatamente esse ATP, transformando isso em ADP. E detalhe, o cálcio, de novo, liga-se reversivelmente à troponina. Lembre-se sempre disso aí. Avançando. Uma de vocês tinha até me perguntado isso um pouquinho anteriormente, tá? Olha aí de novo a junção neuromuscular. Exatamente aquela junção na qual o neurônio, ele chega aonde? Na fibra, e até melhor representado isso, e você tem essa transmissão. Ela é que manda o tal do potencial de ação. Olha no número 1 lá. Chega um potencial de ação aonde? Na fibra muscular. Então estimula a fibra, aquele laranja ali, em potencial de ação, nada mais é do que o quê? O sódio e o potássio que estão passando pela membrana. E com isso ele vai o quê? Passando ao longo de todo o neurônio. Quando ele chega ali na estrutura, exatamente manda um estímulo. Para quem? Olha o que está embaixo. Olha no número 2, quem está logo embaixo. Você tem a membrana plasmática, ou seja, a sarcolema. Então a membrana, o sarcolema, é estimulado e é pelo quê? Porque logo mais embaixo você tem os túbulos T. Repara que essa energia, olha as setas, estão passando em longo de toda a membrana, em torno de toda a membrana plasmática. Então, com isso, estimulando a questão do neurônio. Perdão, a questão da fibra muscular, perdão. Então, o neurônio estimula através da sua o quê? Carga elétrica, toda a fibra muscular, que é esse cilindro que está aí. Bem, lá no 3, o que acontece? O cálcio começa a ser liberado. Aí foi onde vocês tinham me respondido isso. Olha, o retículo sarcoplasmático, na fibra muscular, armazena o cálcio. Então, com isso, o que acontece? Ele vai circular pela fibra. Quem é que vai fazer isso? Túbulos T. Por isso que você tem essas setas lá no número 3. Repara, vai ser exatamente o quê? Prolongado esse cálcio, vai ser um banho em toda a fibra. Então, ela, como um todo, recebe o quê? Cálcio em grande quantidade, para que haja exatamente o quê? Essa questão da movimentação. Depois disso, vocês vão ter, vamos lá, o que eu disse para vocês, olha lá. Aí você tem os mecanismos de contração, tá? Num resuminho que eu fiz aí para vocês. Você tem o estímulo nervoso, vamos repassar isso aí. Como eu te falei, depois no final da aula, eu quero ver se eu tento botar o vídeo para vocês verem isso tudo em movimento. Você tem lá o estímulo nervoso, tá? Que faz com que ocorra essa ação. Com isso, você vai ter um potencial de ação muscular. Depois, vocês vão ter a abertura dos canais para liberar o cálcio, ou seja, o cálcio sai de onde? Das cisternas, sai exatamente o quê? Do retículo sarcoplasmático e vai passar ao longo da fibra. Depois, esse cálcio se liga reversivelmente à fibra fina, especialmente a quem? A troponina, na porção TNC. Com isso, na troponina, ligado, ele vai fazer com que haja o quê? Uma modificação da estrutura. Então, ela começa a girar, ela vai girar e haver um movimento. O movimento do que? Exatamente da história do deslizamento que eu expliquei a vocês. Ou seja, a fibra grossa e a fibra fina vão acabar o quê? Se movimentando, por causa de exatamente essa ligação. E aí você vai ter o quê? A liberação da actina dos dois sítios de miosina. Ou seja, a história do remo. Lá na ponta, lembre sempre que na ponta da miosina,
que você tem? Tem exatamente o quê? A atividade de ATPase. É ali que vai favorecer exatamente a quebra. Exatamente, ó, a tesoura de novo na minha mão, a quebra do ATP. Então, com isso, eu estou quebrando o ATP, ó, cortando um dos fósforos para que haja essa liberação. Liberei o ATP, liberei o fósforo do ATP. O que sobrou? ADP. Esse ADP volta no movimento cíclico, como exatamente me lembraram, em direção à mitocôndria, e na mitocôndria você recarrega isso novamente em ATP, voltando novamente o ciclo para você o que? Fornecer novamente que energia para o processo, e você vai iniciar mais uma vez o ciclo de contração. Tudo isso aí, meninos, é para explicar o quê? Eu esticando, encolhendo o braço. Esticando, encolhendo o braço. Fechando, abrindo a mão. São dezenas, centenas de sarcômeros fazendo a mesma coisa. Não é um só, não. Pense que aí eu só estou te explicando um sarcômero. Pense que todos os sarcômeros estão fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Perguntas? Nada? Então, continuando. Professor? Fala que eu te escuto. Savana. Diga, Savana. No caso, a partir do momento que ele utiliza, né, o cálcio para fazer a reação química com ATP, ele volta para o início. Deixa eu só te interromper, perdão. Deixa eu só te fazer uma correção. A reação que o cálcio faz com a troponina, tá? Isso. Se liga a troponina. Vamos lá. Aí, no Nada? caso, o senhor entendeu o que eu falei? Deixa eu terminar. Isso, eu entendi a primeira parte. Me pergunta o que você quer saber, que você está em dúvida. Pronto, na hora que utiliza, né, faz a quebra do ATP, que ele vira ADP, ele volta de novo Qual é a organela? pro estímulo nervoso, no caso? Ele volta pro início? Não. Ele, veja só, vamos só dar uma ajeitadinha nisso aí. O ADP vai voltar para a mitocôndria, tá bom? Para ser recarregado. E aí, de novo, você vai começar um novo ciclo de contração. Que eu preciso de energia. Porque, veja, o contrair o braço exige que eu faça o quê? A força, né? Uma energia. Então, para isso, eu preciso de mais ATP, adenosina trifosfato. E onde é que eu vou conseguir isso? Na mitocôndria. E por que eu vou conseguir lá? Porque aquele ADP, que exatamente eu quebrei, certamente está retornando para a mitocôndria para ser recarregado na respiração celular. Acho que é isso que você está querendo saber. Sim, eu fiquei na dúvida se ele era liberado, né? Liberado, ou se ele voltava para poder ser reutilizado. Veja, o ATP, ele vai ser o quê? Vamos usar o termo ainda agora aí comigo. É um movimento cíclico, ele descarrega, recarrega. O cálcio fica entrando e saindo. São dois eventos que ocorrem juntos. ATP vai ser o quê? Quebrado, vira ADP e é recarregado na mitocôndria, depois volta, e depois você tem o cálcio, o íon cálcio, que está ali à tua direita, tá? Exatamente o quê? Ligando, desligando o tempo todo. Repara uma coisa, até que você está falando, Savana, olha no desenho direito, que ele fala, a sua pergunta é exatamente isso aí. Tá vendo o íon cálcio em cima? As duas setas? Sim. E embaixo, hidrólise e ATP. As duas estão acontecendo juntas. Tá reparando? Hidrólise por quê? Hidro é quebra, lise é quebra. Então, quebrando o ATP, trifosfato, e transformando em difosfato. Para onde é que ele vai? Volta para a mitocôndria. Recarrego. Depois vai voltar de novo. Íon cálcio está acontecendo ao mesmo tempo. Cálcio está ligando a troponina e desligando o tempo todo, reversivelmente. Os dois eventos correm juntos. Entendi. Obrigado, professor. Pronto. E pensa mais uma coisa para melhorar a dinâmica disso aí. Isso a gente está conversando aqui agora de um ATP. Pensa que você tem alguns milhares deles fazendo tudo a mesma coisa. Para algumas milhares também de fibras. Ou seja, o tempo todo você tem ATP disponível. Só em alguns eventos, que depois eu vou te contar, que vai baixar um pouco essa energia. Mas aí eu te conto daqui a pouco. Mas por enquanto... Professor, boa noite. Só um minutinho. É que você exatamente, Savana, que você exatamente tem o quê? É esse carregar e descarregar o tempo todo. Tá bom? Ok. Ok. Quem me chamou agora, por favor, que eu não escutei? Aline. Vamos lá, Aline. O que foi? Tem pessoa pedindo para o senhor aceitar na aula. Não, ninguém tá fora, não. Aqui, pra mim, tá todo mundo dentro.
Uma colega Inclusive, mandou mensagem. fale para ele, eles têm que falar certo. E fale para eles que, inclusive, você dê um link, não sei como é que vocês fazem, porque os 16 estão aqui, tá normal para mim. E a questão de aceitação da sala está aberta. Vocês entram aí na hora que vocês quiserem. Entre e sai. Eu também programei isso, para vocês até não interromperem a aula na hora que estiverem chegando. Porque aquele barulhinho fica o tempo todo, eu já tirei aquilo também. Então vocês podem entrar e sair. Fale com eles que eles têm que vir para cá, não sei como, é só usar o mesmo link. Que os 15 que estão aqui agora usaram. Inclusive tem uma certo. Clarice aí que entrou e saiu, vai entrar a usar o mesmo link. Tá bom? Orienta eles, por favor, Aline. Obrigado. Tá certo. Obrigado, senhor. Disponha. Vamos lá, garotos. E aí? Turma que tá aí, os 15 que estão aí, querem perguntar mais alguma coisa? A hora é essa. Sempre tem muita dúvida, isso é normalíssimo. E daqui a pouco eu vou repetir isso de novo no slide e vou tentar ver se eu repito também no vídeo de novo novamente. Que isso é importante. Alguma outra pergunta? Então vamos lá. Vamos avançar. Vamos para o... Aí, ó, que bacana. Esse tá paralisado, mas isso aí mostra tudo que vocês estavam me perguntando ainda agora. Vamos lá, vamos dar uma repassada. A primeira das repassadas, que vão ser algumas, nessa ideia do músculo esquelético. Vamos lá, deixa eu fechar, desativar o microfone. Qualquer coisa, vocês me param. Aqui, exatamente, inclusive, vou começar usando o termo que vocês usaram comigo ainda agora. Marcos, é um evento cíclico? É, também para a própria contração. Até porque você me perguntou agora, Aline, exatamente em função de... A Aline não, a outra menina, esqueci o nome. Que exatamente faz o quê? Um evento cíclico de contratilidade também. O tempo todo está ligando e desligando. Repara lá no 1, olha, de novo. Fibra grossa embaixo, olha lá. Hidrólise ATP. Olha lá o fósforo saindo do ATP, consequentemente virando ADP. É ele quem retorna para a mitocôndria. No 2, cabeça de miosina vai fazer o quê? Se ligar. É isso que a gente chama de pontes cruzadas, as famosas pontes cruzadas que se ligam na fibra fina. Que é a fibra fina? Esse azul que está aí. Esse azul vai ser exatamente o ponto onde você vai ter o quê? As fibras trançadas. Ou seja, a quitina, tropomiosina e troponina. Elas são exatamente... Lembra que eu te falei que aquelas cabeças de ATPase lembra exatamente o quê? Os remos de um barco? É por esse motivo. Eles vão se movimentar e repara do 2 para o 3, como muda de posição. Exatamente ao deslizar, que eu disse a vocês. Isso exatamente vai o quê? Mudar o posicionamento. E olha quem está saindo correndo dali a setinha no 3, o ADP. O difosfato sai dali para ir para onde? Para a mitocôndria. Porque na mitocôndria ele vai ser o quê? Recarregado. Então, com isso, você vai recarregar esse ADP num movimento cíclico e com isso você vai transformar ele novamente em ATP. Então, com isso, olha, o fosfato é liberado e as pontes cruzadas giram, ou seja, vai fazer com que haja um movimento, como se fosse o remo. Então, vou fazer com que o quê? As fibras finas se desloquem. E, novamente, eu repito o movimento. Olha quem está chegando do 3 para o 4, exatamente mais ATP. Provando que você tem o tempo todo energia para que isso ocorra. O tempo todo esse processo está ocorrendo, obviamente, aqui, na questão da estrutura que tem aí. Tá bom? Continuando. Alguma coisa aqui? Então vamos nessa. Ah, sim, acabou. É porque eu botei isso em duas partes, porque o slide não estava sendo suportado pelo sistema. Deixa eu pegar agora a segunda parte da aula. Vamos lá. Aqui. Vamos para a segunda parte. Procurar. Carregar no meu computador. Vamos aqui à segunda parte, senhores. Parte 2. Deixa eu dar agora uma carregada aqui. Depois eu quero ver se eu consigo botar esse...
Deixa eu carregar a segunda parte da aula agora. Tá lento mesmo, menino. Não carregou, não. Ainda bem que isso não foi comigo no dia da prova. Pronto. Apareceu aqui a segunda parte. Vamos avançar para ela. Pronto. Aqui está. Deixa eu ver se está tudo certo. Está tudo certo. Aqui o vídeo da contração muscular, que depois eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês. Esse que é o vídeo, exatamente como as meninas estavam me perguntando. Isso aí mostra a contração muscular. Se eu tivesse na sala de aula, botava isso para vocês na hora lá. Então, só antes da gente trocar para a musculatura lisa, não esqueçam de uma coisa, garotos. A musculatura esquelética, ela é exatamente o quê? É formada pelo sarcômero. Sarcômero é o quê? Unidade de contração da musculatura esquelética. Formada pelo quê? Vamos repetindo. A questão da fibra grossa e fibra fina. Fibra grossa e fibra fina, ó, fibra grossa estou representando pela minha caneta azul, fibra fina pela questão da caneta vermelha. Elas se sobrepõem uma à outra, delimitado pelo quê? A questão exatamente da linha ou banda Z. Então, a linha ou banda Z exatamente faz com que haja o quê? A questão do movimento que você tem na fibra grossa e da fibra fina. Isso vai ser importante, porque essa linha ou banda Z vai favorecer o quê? Essa movimentação. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, meninos. Deixa eu voltar aqui para o slide. Vou tentar uma coisa aqui que, de repente, eu acho que eu vou conseguir. Espera aí. Deixa eu só tentar ver se eu consigo projetar aqui no celular. Porque aqui, pelo coisa, ele não vai projetar. Mas eu acho que eu botando aqui no celular. Vamos lá, vamos ao vídeo. Eu consigo mostrar para vocês isso. Eu não sei se eu vou conseguir ver ao mesmo tempo, mas... Espera aí. Vamos fazer isso, senhores. Que aí eu vou tentar ver se eu projeto exatamente esse vídeo. Eu tive uma ideia. Talvez funcione. Vamos lá. HTTP S dois pontos www YouTube. Tá, eu tô parado ainda, não troquei de slide não. Tá tudo bem. Não precisa mexer não, que eu tô fazendo um teste numa coisa aqui, que talvez eu consiga projetar isso para vocês. YouTube. Peraí, vamos fazer assim, YouTube. M FO 3A A F5. Só um minutinho, meninos. Senão eu continuo aqui do jeito que a gente está mesmo. 3C. Aqui, achei. Peraí. Achar, já achei. Agora a questão agora é projetar isso para vocês. Vocês conseguem, por acaso... Peraí, deixa eu ver. Não, eu acho que a tela está muito pequena para vocês, né? Não. Eu acho que não funciona, infelizmente. A tela está muito pequena. Professor, eu acho que o Teams
ele tem alguma programação, não sei dizer, que o fundo, vocês que escolhem, não é isso? É, o fundo a gente que escolhe, mas o Aí fundo esse exatamente... fundo que está colocando. Eu acho que se estivesse sem o fundo, daria para projetar. Daria para o senhor mostrar o celular. Porque quando o senhor coloca o celular aqui no fundo, com o fundo, aí o fundo apaga o celular. Aí fica só o seu rosto mostrando. Peraí, então vamos fazer o seguinte. Então, vou Eu seguir acho que sua ele sugestão. fica como qualquer objeto para apagar, entendeu? Entendi, entendi. Deixa eu tentar aqui. Na projeção, já estou entendendo o que você quer falar. Peraí, vamos lá. Ah, mas no caso, eu vou ter que parar a gravação, esse que é o problema. Peraí, deixa eu tentar ver se eu consigo. Não entendi o que você está me sugerindo. Vamos tentar fazer dessa maneira, mas para isso eu vou ter que alterar o processo de projeção. O problema é que eu estou no meio da projeção. Se eu parar agora, o que acontece? Eu travo a. Eu vou ter que fazer o processo ao contrário. Peraí, vamos fazer uma coisa? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Eu fecho o tempo daqui da gravação e eu projeto e eu abro uma nova. Vamos O fazer senhor assim. mostra no final. Isso, exatamente. Já estou quase acabando. Que eu vou dar uma ideia agora de musculatura lisa. Eu até prefiro eu chegar, dar uma ideia da musculatura lisa e chegar depois você entenderem. Se eu tivesse com 2 computadores, ficava fácil até, mas só que eu teria que ser o celular mesmo. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu só parar aqui para o negócio não sair. Tá parado? Tá parado. Mas vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a ideia da musculatura lisa, o que acontece com ela? Ela é importante porque ela vai ter um movimento diferente da musculatura esquelética. Vamos começar por aí. Essa musculatura esquelética, nunca esqueçam de uma coisa, é um movimento onde você vai ter o quê? Uma sobreposição de fibras, tá? Fibra grossa, vamos mostrar aqui, fibra grossa com fibra fina. Sempre delimitado pelo quê? 2 bandas ou linhas Z. 2 bandas ou linhas Z determinam um sarcômero. O que é o sarcômero? Unidade de contração da musculatura esquelética. Então, com isso, ela vai deslizar uma sobre a outra, favorecendo o quê? A questão da movimentação. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sempre vai ser o quê? Para você ter um movimento de musculatura esquelética dependente da sua vontade, você dependerá de quê? Da chegada do impulso nervoso. Aonde? Na chamada placa motora, junção neural. É aqueles nervos, tá? Exatamente aqueles nervos que estão chegando em cima exatamente de quê? Da fibra muscular. Então, com isso, o quê? Os nervos, os dendritos deles, ó, chegavam lá na fibra muscular, estabeleciam o quê? Uma ligação com eles, estimulando ao longo quê? De todo o sarcolema, de toda exatamente o que é a membrana da fibra muscular, mandando estímulos para quem? Para que houvesse o deslizamento do quê? Exatamente das proteínas. De quem? Fibra grossa e fibra fina. Fibra grossa, você vai ter o quê? A questão do movimento da miosina, responsável pelo quê? Quebra do ATP. Então, a quebra do ATP vai favorecer o quê? Vocês poderem terem a movimentação da miosina, favorecendo a energia para ver o deslizar das fibras. Então, com isso, ATP é quebrado em ADP. De onde? Porque lá na cabeça da miosina, você tem a ATPase, uma enzima que quebra exatamente ligações de ATP. Esse ATP, depois de descarregado, vira ADP e volta para a mitocôndria, num movimento cíclico. Nesse movimento cíclico, você vai fazer com que haja o quê? Um recarregar, deixa eu só, falando em recarregar meu computador, que está aqui já descarregando. Você vai ter um recarregar exatamente de quê? Desse ADP, de fosfato, virando novamente trifosfato. Então, com isso, ele volta no movimento cíclico. Para quê? Para você novamente mexer nas fibras musculares. Outro processo químico que acontece, qual é? É a fibra fina. A fibra fina, ela vai o quê? Se ligar a quê? A questão do cálcio.
especificamente a troponina, porque na fibra fina é formado por 3 delas: actina, tropomiosina e troponina. Com isso, a troponina se ligará reversivelmente ao cálcio e, com isso, você vai ter um movimento cíclico, um giro, no qual vai favorecer exatamente essa movimentação da musculatura esquelética. Bem, quando você olha o liso, ele tem algumas particularidades em relação a ele. Em primeiro lugar, ele já é diferente da musculatura o quê? Esquelética, porque a esquelética é tudo aquilo que você comanda no teu corpo. Já o liso, ele é independente da tua vontade, tá? Ou seja, pense, por exemplo, como temos a maioria de mulheres, pense no útero de vocês. Quando vocês têm lá a questão do quê? Da cólica, né? Aquela cólica menstrual. Aquela dor, exatamente, que é o quê? É uma dor onde o músculo esquelético faz o seguinte, ele torce e estica. Aquela dor da cólica é o movimento do musculatura esquelética. É ela exatamente que faz com que haja o quê? A questão da movimentação, ou seja, do evento de movimentação do músculo do músculo liso, perdão. Musculatura lisa tem exatamente esse movimento de torção, esticar. É diferente do quê? Do esquelético, que é um deslizar, fibra a fibra, fibra grossa na fibra fina. Ali você tem exatamente camadas circulares, tá? É diferente do outro que é sobreposto. Como é que essas camadas circulares, eles lembram, sabe o quê? Uma rede. É como se fosse uma rede de pesca, aquela rede de proteção de janelas, é aquilo ali. E o movimento que o liso faz é diferenciado do movimento que o quê? O esquelético faz. É um movimento lento, fraco, involuntário. Lembre-se que você, por exemplo, você coloca a mão na cabeça lá, você está sentindo lá cólica, você não fala para a cólica, para a cólica. Parece ao contrário, parece que aumenta, né? Uma sensação ao contrário. Então, aquele movimento é independente da tua vontade. Só no útero que tem? Não. Você tem isso aonde? Sistema digestivo, tá? O movimento peristáltico faz isso. Tem uma série de outros movimentos de glândulas, as quais exatamente estão ligadas à musculatura lisa, totalmente independente da tua vontade. Outra coisa que é importante, como está escrito aí já no slide, você tem a ausência de troponina. Opa, fala. É só uma curiosidade, porque assim, sobre cólica, Fica à vontade. o pessoal fala em relação ao exercício físico, Hum. em relação à adrenalina, alguma coisa assim, que melhora as contrações, que melhora a cólica, no caso. Tem alguma relação com... Eu vou te dizer o contrário, piora. Piora? Pensa o seguinte, quer raciocinar? É exatamente o que eu vou falar agora. Escuta o que eu vou falar agora, que você vai ver como que piora. Escuta o que eu vou te contar agora. Primeiro ponto, a musculatura lisa, ela não tem o que, Larissa? Troponina e sarcômero, tá? Vamos começar por aí. Você vai escutar o que eu vou te dizer. Isso. É lenda urbana isso que você escutou. É lenda urbana. Então você tem o quê? O deslizar das fibras grossas e finas, tá? Isso é musculatura esquelética. Mas só que na lisa, você tem um detalhe. Você não tem troponina. Você vai ter uma outra estrutura que daqui a pouco eu estou chamando de corpos densos. É o que você está vendo aí no quinto. Sabe o que é esse corpo denso? Esse corpo denso é como se fosse um receptor de estímulos químicos. Por exemplo, você sente a dor em função exatamente dos estrogênios, porque o estrogênio está mais elevado. Já já a gente está falando de ciclo ovulatório. Eu vou te contar essa história. Então, com isso, o que acontece lá? No ciclo ovulatório é uma elevação de estrógenos. E isso estimula a musculatura lisa. Então, ou seja, qualquer estimulante ou seja, de evento químico endógeno, que eu estou falando, neurotransmissor, moléculas as quais estimulam a musculatura esquelética, vão aumentar essa contração. Uma delas é exatamente a adrenalina. A adrenalina ou epinefrina, ela causa exatamente contrações. E olha como isso é verdade. Pensa, por exemplo, que você toma um susto, ou então você tem que sair correndo, vamos dizer assim, você tem que sair correndo de um local, ou então tem um cachorro atrás de você, vamos pensar assim, tem um cachorro nesse instante atrás de você. Quando você sai correndo atrás do cachorro, você tem lá um movimento que é peristáltico, acontecendo, as contrações. Mas, de repente, isso sofre o quê? Para. É como se parasse. Você sente que parece até que está com aquela sensação apertada o quê? Na garganta. Porque todo o sistema de musculatura lisa está o quê? Contraído, em função do quê? Do medo, do susto, das descargas de adrenalina. Tudo passou a tua energia para a musculatura esquelética. Sua corrida lá do Rottweiler, lá do Pitbull que está atrás de você. Então, o que vai acontecer? Todos os teus músculos lisos contraem, é como se paralisassem, retorcidos.
Por isso que, de repente, você sente parar de digestão. E tanto que depois, quando você relaxa, depois de uma prova, de alguma coisa, você fala assim, professor, eu vou no banheiro. Porque você sente exatamente o quê? Relaxar toda a tua musculatura. Pensa sempre nisso. A adrenalina é o contrário. Ela faz uma contração e forte dessa musculatura. É o inverso. Tá certo, obrigada. E ainda vamos mais além, tá? Ainda posso endossar a sua resposta. Endorfinas também são produzidas em grande quantidade. E elas provocam contrações. E são exatamente o quê? Os eventos que você diz estimulatórios do sistema nervoso. E vão também aumentar a contração da musculatura lisa. E partindo desse princípio, garotos, para todos vocês, os eventos de estímulo da musculatura lisa são muito ligados a hormônios, ligados a neurotransmissores, principalmente a adrenalina. Eventos exatamente que você não controla nenhum deles. Então, com isso, esses eventos, independente da tua vontade, vão fazer que ocorra exatamente o quê? Esse processo que está aí. Mas agora acho que eu já posso tentar ver se eu consigo chegar lá na musculatura lisa, na musculatura esquelética. Então, vocês estão notando que aqui, ó, os 5 eventos que eu falo de musculatura lisa já são diferentes do que eu falei do esquelético. Lembre-se, você não tem lá sarcômeros e troponina, não vai ter mais. Lembre-se que sarcômero é a unidade de contração da musculatura esquelética. Isso já não existe mais. Troponina também não, porque você vai ter cálcio ligado numa outra posição, que depois eu vou te mostrar o que é. E actina e miosina vão fazer exatamente que eles têm um outro posicionamento, gerando as bandas Z, com as bandas Z, o que eu chamo de corpos densos. Tanto que você tem o quê? O movimento de sobreposição na musculatura esquelética, de deslizar, e o de musculatura lisa é o quê? Lembra uma rede, um trançado de uma rede. Uma rede, por exemplo, tipo uma rede de proteção de janela, aquela rede de pesca, que você passar numa rede, aquilo ali é a musculatura lisa. Por isso que ele contrai as estruturas, tá? É bem diferente da musculatura esquelética. Vamos lá, deixa eu tentar agora fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu fazer aquele processo que você sugeriu, eu vou ter que fechar toda a programação. Deixa eu primeiro botar lá no YouTube o vídeo. Eu vou tentar ver se eu boto o vídeo de musculatura esquelética para vocês. Espera aí. Ai, menina, ajuda aí. Você bota aqui o vídeo, vamos lá, YouTube, ajuda aí também. Vamos lá. Contração muscular. Contração. A internet também hoje não está ajudando. Nossa, ai, nossa, paciência. Verdade. Deixa ele carregar aqui. Eu acho que o Teams ele tem um problema em relação a isso, que não deixa eu mostrar a tela do meu computador, que senão ficava mais fácil. Vou tentar fazer aquilo que uma das meninas sugeriu. Vou tentar ver se eu tiro. Se for o caso, eu paro o Teams. Eu paro a minha gravação, que inclusive já está até dentro do tempo. E eu tento projetar, mas vocês não saiam da sala. Deixa eu ativar legendas ao vivo, teclados, encerrar a reunião. Vamos ver, desativar o vídeo de entrada.
Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não fiquem aí. Eu estou aqui. Deixa eu parar a gravação. Eu vou projetar para vocês o vídeo do musculatura esquelética. Peraí.